Fala aí galera, uma boa tarde a todos, professor Thiago novamente aí com vocês. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí para você ficar por dentro de todo o conteúdo aí de matemática do ensino fundamental e ensino médio, tá bom? Bom pessoal, eu vou estar trazendo hoje para vocês aí um famoso e importante teorema, tá, da matemática, que já tem cerca aí de 2.600 anos, tá? Eu estou falando aí sobre o Teorema de Pitágoras, tá? Teorema de Pitágoras, para quem não sabe, Pitágoras era conhecido como Pitágoras de Samos, tá? Ele nasceu na ilha grega lá de Samos, tá? Próximo ao mar Egeu, tá? E estudou matemática com Tales, tá? Com o famoso Tales, na Grécia Antiga. Bom, a gente vai falar sobre o teorema dele e o que enuncia esse importante teorema, tá? O que é o Teorema de Pitágoras? Para que ele é utilizado? Bom, o Teorema de Pitágoras é utilizado basicamente para encontrar um dos lados do triângulo retângulo, tá? Seja ele cateto, seja ele o cateto ou a hipotenusa desse triângulo, tá? Como que eu diferencio quem é cateto, quem é hipotenusa, também já vou explicar para vocês. Bom, o que vai enunciar então o Teorema de Pitágoras? Ele enuncia a seguinte fórmula, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então eu tenho aqui hipotenusa A, B e C cateto. Quem seria hipotenusa? Quem seria cateto? Hipotenusa, maior lado do triângulo retângulo. Catetos, os lados que formam um ângulo reto. Então o maior lado é a hipotenusa, os lados que formam um ângulo reto seriam os catetos. A ordem dos catetos não importa, o importante é saber quem é a hipotenusa, tá? Se eu sei quem é a hipotenusa, eu já consigo aplicar o teorema e resolver a situação, certo? Vamos lá então aplicar aqui o primeiro exemplo do teorema, tá? Nós vamos ver aí ao todo 4 exemplos do Teorema de Pitágoras. Essa matéria é matéria de 9º ano do Ensino Fundamental 2, tá? Fica ligado aí para você saber aplicar o Teorema de Pitágoras. As duas maneiras onde você vai aplicar a fórmula é a mesma, mas ou você vai aplicar para descobrir a hipotenusa, que é esse primeiro caso, tá bom? Ou você vai aplicar para descobrir o cateto, que é o segundo caso ali. Quem é a hipotenusa sempre, tá? Como que eu gosto de achar a hipotenusa do triângulo retângulo? Quem está oposto ao ângulo de 90. Ou seja, para onde 90 olha, é o ângulo, é o lado da hipotenusa. O ângulo de 90 olha para a hipotenusa sempre, tá? Então você faz isso, você já sabe quem é a hipotenusa. Então a hipotenusa é meu A, no caso aqui do meu triângulo é meu X. E aí eu coloco ele ao quadrado. Meu B e meu C são os catetos, 8 e 6. Vou colocar ao quadrado também. 8 ao quadrado e 6 ao quadrado. Como que fica aqui então a aplicação do teorema? X ao quadrado é igual a 64 mais 6 ao quadrado, que é 36. Então fica lá, x ao quadrado é igual a 64 mais 36, isso aqui vai dar o valor 100. Então, eu vou descobrir aqui que x esse quadrado passa para lá sempre em forma de raiz quadrada de 100, x aqui é igual a 10. Esses valores aqui que eu tenho, 6, 8 e o 10 que eu acabei de encontrar, são do terno pitagórico. A gente chama de terno pitagórico por quê? Porque são 3 valores, tá? O terno pitagórico mais famoso que a gente tem é o 3, 4 e 5. O que é esse terno pitagórico? Ele foi o primeiro terno descoberto, tá? 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. Esses 2 ao quadrado dá igual a esse ao quadrado, ou seja, 9 mais 16 dá igual a 25. Esse terno aqui é igualzinho a esse. A única diferença é que eu multipliquei esse primeiro terno mais famoso, mais conhecido, por 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 5 dá a hipotenusa, que é 10. Tá bom? Eu tenho um outro triângulo ali, só que ali é diferente. Ali eu não tenho que descobrir a hipotenusa, eu não estou procurando a hipotenusa. Ali eu já tenho a hipotenusa. Quem é a hipotenusa nesse caso aqui? A hipotenusa nesse caso é 13. Se eu já sei que a hipotenusa é 13, eu vou estar procurando aí a outra medida, no caso o cateto, o x. Então eu começo pela hipotenusa, 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, que são os catetos, mais x ao quadrado, que é outro cateto. Então o teorema está pronto, já montei, hipotenusa, cateto, cateto, vou resolver.
13 ao quadrado é 169. 5 ao quadrado é 25, tá? E aí mais x ao quadrado. Esse 25 positivo, quando ele passar para cá, ele passa para cá negativo. E aí eu faço a subtração. 169 menos 25 igual a x ao quadrado. E aí eu tenho que fazer essa subtração. E o que sobrar, eu vou tirar a raiz quadrada. No caso, 169 tirou 25, 9 tirou 5, 4. 6 tirou 2, 4 também. Então ficou 144. X ao quadrado é igual a 144. Eu passo para cá tirando a raiz quadrada. E aí eu descubro que a raiz de 144 é igual a 12. Certo? Por que 12? Porque 12 vezes 12 dá 144. E aí assim a gente consegue chegar na resolução desse teorema, tá? Desse triângulo. Nós conseguimos descobrir a medida de x aí, que é um dos catetos que nós estávamos procurando. Vou colocar outros dois exemplos com valores envolvendo raiz, tá? Tem muita gente que tem dificuldade aí de trabalhar com raiz quadrada, um número com uma raiz. Vamos lá então. Mais dois exemplos. Vou colocar aqui dois exemplos para vocês. Outro que a gente precisa descobrir novamente, a hipotenusa, tá? Outro que nós precisamos descobrir novamente, a hipotenusa. Lembra, hipotenusa é sempre quem está oposto, tá? Ao ângulo de 90 graus. E o outro que a gente quer descobrir, o cateto. Vou apagar esse outro exemplo e a gente vai ver mais dois exemplos aqui agora, só que agora com valores que tem raiz quadrada. Como que fica isso? Vamos ver lá. As medidas aí são, eu estou procurando então o x, aqui eu tenho 2 raiz de 2, e aqui eu tenho raiz de 17. Como que fica assim quando tem raiz, o número? É mais complicado para fazer? É mais fácil? Como resolvo? Vamos lá, mais um exemplo, como proceder. Raiz quadrada de 29, 5 e y, tá? Chamei aqui de y. Vamos para mais esses dois exemplos aí então. Eu tenho aqui um outro exemplo que eu preciso descobrir a hipotenusa. Também não sei quem é a hipotenusa. A hipotenusa é oposto ao ângulo de 90. No caso, a hipotenusa aqui agora é o x. Vou lá, x ao quadrado, os catetos, quem são? 2 raiz de 2 e raiz de 17. Vou colocar entre parênteses, porque tem raiz. Raiz de 17 ao quadrado, mais 2 raiz de 2 ao quadrado. Certo? Como que eu faço quando tem essa raiz, apenas uma raiz e o quadrado? Eu posso cortar. Eu já vou ter que x ao quadrado é igual a 17. Tá? Já cortei ali o quadrado, sobrou só 17. E agora? E o 2 raiz de 2? Como que eu elevo 2 raiz de 2 ao quadrado? Esse quadrado, ele passa para as duas coisas. Ele vem tanto para esse 2, quanto para essa raiz. E 2 ao quadrado, a gente já sabe que vai dar 4. 2 ao quadrado é 4. E raiz de 2 ao quadrado, eu posso cortar. E sobra só o 2. Ou seja, x ao quadrado é igual a 17. 2 raiz de 2 ao quadrado vai dar 2 vezes 4, que é 8. Então eu descubro aí que 2 raiz de 2 ao quadrado vai dar 8. E aí agora eu posso somar, que no caso vai dar 17 com mais 8, 25. E x é igual a raiz quadrada de 25. X é igual a 5. Chegamos aí novamente na medida da hipotenusa. Vamos para o último exemplo lá. Eu tenho uma raiz quadrada de 29 como hipotenusa, tá? Está oposta a 90. A hipotenusa é raiz de 29. E eu tenho os dois catetos y e 5. Como fica isso? Raiz de 29 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais y ao quadrado. Dessa forma, eu vou conseguir descobrir agora quem é o cateto que eu estou procurando. Raiz de 29 ao quadrado, corta a raiz com o quadrado, só fica 29. 5 ao quadrado é 25, mais y ao quadrado. Esse 25 positivo, quando ele vem negativo. No caso, fica 29 menos 25, igual a y ao quadrado. 29 subtrai 25, sobra 4. E a raiz quadrada
aqui de 4, que vai ser o y ao quadrado, vai dar raiz quadrada de 4, que no caso o y vai ser igual a 2. E aí a gente encontra o valor do y, o valor do cateto que nós estávamos procurando, e finaliza aí o exercício, tá? O exemplo que eu estava mostrando para vocês. Tá bom, turma? Espero que vocês tenham compreendido aí como que aplica o teorema de Pitágoras, tanto para achar a hipotenusa quanto para achar o cateto. Depois eu retomo com vocês aí, tá? Eu vou trazer depois para vocês um próximo vídeo aí sobre Pitágoras, só que nós vamos estar trabalhando com as relações métricas do teorema de Pitágoras, que no caso vai ser o M, o N, que são as projeções da hipotenusa, e a letra H, que no caso é a altura, tá, do triângulo também. E além do A, do B e do C, tá bom? Volto com vocês no próximo vídeo. Tchau, galera. Até a próxima. Se gostou do vídeo, deixa um like. Se puder compartilhar aí, muito obrigado. Valeu, galera.